misericórdia. Senhor, aqui nós estamos na tua presença santa. Pai, nós estamos diante da presença de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus que quer ouvir a nossa voz. O Senhor quer ouvir, Senhor, nós como filhos, nos expressar, Pai, diante de Ti. E nós como igreja, Pai, amada do Senhor, assim eu creio, estamos aqui para Te pedir, Senhor, que o Senhor vai olhar dos altos céus para cada um de nós como igreja, porque antes de tudo somos igreja, Senhor, para que o Senhor venha nos contemplar, Pai, nos conceder o nosso milagre. O Senhor sabe qual é a petição da tua igreja, o Senhor sabe o que a igreja está necessitando, Pai, mas o Senhor reservou algo dos céus para conosco, Pai, assim eu creio e determino em nome de Jesus. Palmas para o Senhor, igreja. Aleluia. Vamos para o livro, a qual já estamos na sexta terça-feira. Terça-feira, da campanha, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, eu já recebi uma grande bênção através dessa campanha. E eu creio que os que estão aqui, que estão fazendo essa campanha com fé, no coração, crendo no Deus a qual servimos, você também já recebeu a sua bênção. Quem recebeu bênção através dessa campanha? Porque eu recebi, igreja. Eu vou contar no período aqui da pregação. Vamos para Gênesis 41, né? O tema da campanha. Louvado seja Deus, aleluia Jesus. Gênesis 41, 37, para a glória do Senhor Jesus a seguir. Igreja, Deus não quer muita coisa de mim e de você não para nos abençoar. O Senhor quer que nós venhamos crer e perseverar na presença dEle. Amém? Quem encontrou, se possível for, fique de pé, não é reverência a mim, mas ao Senhor. Quem não pode ficar de pé, continua sentado e Deus vai nos abençoar da mesma forma. Todos já encontraram? Quem está procurando dizer eu? Né? Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. 45. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produzia nos 7 anos de fartura a mãos cheias. Pode sentar e exaltar o nome do Senhor com as palmas mais alegre, para a honra e a glória dele. Igreja amada do Senhor, nós vemos aqui pela palavra falando, se tratando
um homem verdadeiramente de Deus. Um homem escolhido e separado por Deus para fazer a diferença. Fazer a diferença, igreja, não é difícil, né? Quando a gente se coloca para ser diferente, mas se torna difícil, não sendo fácil, quando nós, louvado seja Deus, não queremos passar pelo processo, para que possamos viver o propósito de Deus, ou a vontade de Deus. E nós temos aqui pela história, né, que todos já ouvimos aqui durante a campanha até hoje, né, que José foi um homem que sonhou. Né? Como foi falado na terça-feira passada, eu estive aqui, José não pediu para sonhar, mas foi agraciado pelo Senhor, porque ele foi escolhido para ser diferente e para fazer a diferença. E quantos de nós temos sonhado? Mas, porém, quantos de nós já fomos frustrados com sonhos que não se realizou, né? Mas há sonhos nas nossas vidas que precisam de um tempo. Foi assim que aconteceu com José, sim ou não? Sim ou não? Foi o que aconteceu com José, igreja, né? O Senhor foi se revelando para José do que iria fazer na vida dele e do que iria fazer, né, através da vida dele para com outras pessoas. Muitas vezes nós não entendemos a vontade do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a vontade do Senhor a gente não quer que seja porque a nossa vontade é diferente. Muitas vezes nós queremos para ontem, e o tempo do Senhor ele chega na hora certa. O tempo do Senhor ele não vai tardar, igreja. A própria palavra nos ensina, em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Ah, mas já cansei de esperar. Amado, nós vemos aqui, acabamos de ler, que José tinha 30 anos quando ele se tornou governador. José tinha 30 anos de idade. José passou por um período de aprendizado, né? José precisava ter conhecimento, pedir direcionamento. José precisava se tornar o que ele se tornou: um homem de estrutura, um homem de base, um homem de conhecimento, um homem de temor, um homem de amor, um homem obediente a Deus, um homem que soube esperar com paciência no Senhor, né? Esperar não é bom, igreja, mas quando nós esperamos o momento certo do Senhor, nós não seremos frustrados. Eu já fui frustrado, não querendo esperar o tempo do Senhor, porque a gente acha que está demorando muito, né? A gente acha que o Senhor não está nos vendo. Louvado seja Deus. Nós servimos um Deus, igreja, que Ele nos contempla todos os dias, 24 horas das nossas vidas, por onde nós passarmos, aonde nós estivermos. Amém? Louvado seja Deus. E eu vejo aqui que José, louvado seja Deus, ele foi o projeto de Deus. Você e eu somos projeto do Senhor. E nós precisamos viver o sonho de Deus. Porque o sonho de Deus, igreja, nós não seremos frustrados, nós não seremos enganados, nós não teremos prejuízos, viu? Porque muitas vezes, nos nossos sonhos, sem estar nos sonhos de Deus, a gente pode ter prejuízo, a gente é decepcionado, nós temos perdas, né? Perder não é bom, né? Não é bom, a não ser quando o Senhor lhe permita isso, mas não é bom. Mas o Senhor, aleluia, Ele nos ensina através da sua palavra. Nós vemos aqui que a história de José é uma história belíssima, né? Louvado seja Deus. Já ouvi alguns pregadores até dizer: José, os irmãos dele viveram ele, fizeram o que fizeram com ele, porque José era muito sonhador e contava o que sonhava. Se José tivesse guardado só para si o que o Senhor mostrou para ele, talvez a sua família não fosse crer.
no que aconteceu, no que se realizou verdadeiramente na vida de José. Amados, eu entendo que os irmãos de José, eles não foram inimigos, né? Somente inimigos, não foram inimigos para se tornarem contra José, eles foram ferramentas para que a obra do Senhor, o chamado de Deus, para que a promessa do Senhor acontecesse na vida de José. E eu vejo que através de José outras vidas foram abençoadas, vidas que estavam ali em volta de José. Talvez o preço que você está pagando hoje, porque o maior preço quem pagou foi Jesus. Você está achando que está demais, é porque você ainda não conseguiu entender. Porque através do preço que você paga, você vai, louvado seja Deus, trazer para a presença do Senhor outras vidas. Talvez a tua família vai entender, vai olhar para você e vai ver que você tem perseverado, você não tem murmurado, você mesmo tendo pouca força, está de pé e continua sonhando os sonhos de Deus. Louvado seja Deus. Eu vou contar algo aqui rapidinho, amados. Eu tenho a minha filha, não sei quem conhece, a minha filha Ruth, né? Hoje ela tem 26 anos, graças a Deus. Ela é formada em engenharia. E ela disse: mãe, o meu sonho ninguém vai impedir. Eu disse: amém, né? Meu sonho é fazer o meu curso na Universidade Federal. Eu digo: você sabe a prova como é lá, né? Quantas vezes a Universidade Federal entra de greve? Não é assim? Vocês têm alguém que já estudou, estuda lá? E foram muitos desafios. E quando ela já estava, né, para terminar o curso, foi quando veio a pandemia. E ela se sentiu frustrada, e foram outras coisas acontecendo. Eu disse: continue sonhando, porque o tempo do Senhor vai chegar. O tempo do Senhor, igreja, não tarda e não falha, como diz aí o hino da voz da verdade. Não, eu desconcordo. O tempo do Senhor é porque a palavra está nos respaldando. É o tempo certo, né? E ela conheceu um rapaz lá na Universidade Federal, e eu sempre orando pelas minhas filhas, né? Digo: Senhor, prepara o homem de Deus, não que não seja só de carne, porque tem um monte aí nas igrejas dizendo que o homem de Deus só é a carne. Assim como mulher também, irmãos. Nada contra, né, igreja, contra ninguém. E o Senhor me mostrou, né, que ela estava gostando de uma pessoa que com o tempo se afastou da presença de Deus, né? E o Senhor me mostrou. E eu orando ali, eu digo: Jesus, quebra esse laço do diabo. E eu fiz uma campanha, eu cheguei para ela e disse: Ruth, os sonhos do Senhor são maiores do que os seus. Disse: mãe, eu não entendi. Eu disse: eu vou continuar orando, Deus há de mostrar para você, né, o laço que o inimigo está armando. Ela olhou assim para mim: mãe, me fale tudo. E eu falei para ela, e ela disse: mãe, a senhora está certa. Ela foi lá até mim, eu digo: Deus não está nesse negócio, filha. Deus não dá problema para nós. Quando o Senhor quer nos provar, igreja, Ele prova porque Ele ama, né? E é da provação que nós nos chegamos mais a Deus. E ela é muito obediente ali. Quando eu falei, ela chorou, ela disse: mãe, eu não quero me frustrar. E eu sei que a senhora está falando a verdade, porque eu sei que a senhora é mulher de Deus. E ali, né, o Senhor encerrou aquele ciclo na vida da minha filha, né? E Deus, irmãos, eu continuei orando. Eu digo: Deus, prepara alguém para somar na vida da minha filha e vice-versa. Eu sou de Castanho do Piauí, inclusive cheguei de lá hoje, né, agora tarde, já quase a noitinha. E eu estava na casa da minha filha, que é pastora, né? E eu tinha chegado à noite e não tinha ido para o culto. De repente, já 11 horas da noite, ele um jovem, né, na casa da minha filha. Eu olhei para ele e Deus disse assim para mim: este será o homem de Deus que tu tem pedido para a tua filha. Meu coração ali palpitou, fiquei alegre, porque eu já estava em campanhas e orações. Eu digo: Deus, corta laços, porque precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. José
igreja, ele não foi frustrado, ele foi provado e aprovado por Deus. E todos que estavam ali em sua volta tiveram êxito, assim como ele, sim ou não? Nós vemos aqui que o próprio Faraó, quando se ouve a voz do Senhor, e espera e confia nele, o Senhor ele chega com dupla honra nas nossas vidas. Deus ele chega com dupla honra nas nossas vidas. E ela se sentiu, ali, ela disse: mãe, eu não quero mais ninguém, vou terminar meu curso, vou fazer um concurso. Eu disse: não é assim. E quando Deus me mostrou, eu não falei para ela, não falei. E eu fiquei feliz, eu digo: Deus, que maravilha. Eu fui procurar saber quem era aquele jovem, procurar quem era a família dele, e uma bênção do Senhor. E eu disse para minha filha casada, eu disse: Sabrina, eu tenho algo de Deus para te dizer, mas vai ficar entre a gente, para nós orarmos. Ela disse: mãe, diga. Eu disse: o noivo da Ruth, meu futuro genro. Aí disse o nome dele, é o Janderson. Mãe, a senhora tirou isso da sua cabeça, mãe? Eu digo: não fui eu, foi o Senhor. Ela disse: então vamos orar. Não diga para a Ruth, diga amém. E a minha filha disse assim, a minha filha Ruth: mãe, a senhora pode me ajudar com uma campanha de 7 dias? Posso. A senhora e pai, diga amém. Se eu não estou me sentindo bem, eu estou triste, e eu preciso que Deus faça algo pela minha vida, E ali, amados, no 3º dia da campanha, Deus me deu uma visão, minha filha, de noiva, linda. E daquela visão comecei a chorar, nós orando ali de joelho, eu, ela e meu esposo, o pai dela. E ela parou a oração, ela disse: mãe, a senhora está bem? Eu disse: eu estou mais do que bem. Deus confirmando, E ali eu guardei aquilo ali para mim e disse: Senhor, eu não vou falar, só na hora certa. Agradeci a Deus. Naquela visão eu vi uma festa linda, vi a minha filha e vi ambas as famílias, tudo cristão, Eu disse: Jesus, obrigado. Eu disse: filha, espere e confia no Senhor, porque Deus tem dupla honra. Creia mais, porque José aqui, ele teve dupla honra. Ele reencontrou a família. Deus deu uma família, louvado seja Deus no Egito. Faraó ali foi um pai para ele. Se você analisar, mas foi um pai, porque o próprio Deus fez isso. Mas no momento certo, a sua família o Senhor trouxe para a presença dele como filho e governador daquele lugar. Então o Senhor, ele tem o melhor de si para mim e para você. E a minha filha, mas quando foi o último dia da campanha, Deus disse: conta para ela. Ela estava chorando. Eu disse: Ruth, eu tenho algo para te dizer. Ela disse: mãe, fale, espero que seja coisa boa. Eu disse: da minha parte eu creio que sim. Eu disse: Deus me mostrou você de noiva, muito feliz. Deus me mostrou a nossa família, que a minha família é grande, quase todos cristãos, e uma outra família que eu não conheço, que era a família do seu futuro noivo. Ela disse: mãe, só Deus mesmo. Amados, por 3 dias a minha filha Sabrina teve um sonho. Ela disse: mãe, eu preciso falar algo para a senhora, não posso deixar para depois. Diga. Mãe, eu tive um sonho que o Janderson entrava pela porta da minha casa e a minha filha Rebeca, que é a minha neta, chega a bater e disse: mamãe, o tio Janderson, o esposo da tia Ruth, chegou. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando Deus ele quer fazer no tempo dele, é como um quebra-cabeça, cada pecinha no seu devido lugar, no momento certo. Amém, igreja? E ali eu fiquei mais feliz ainda. Passou-se, acho que uma semana, eu retornei para Castelo. Ele chegou para mim e disse assim: eu queria falar com a senhora. Eu disse: fale. Ele disse: eu mandei uma mensagem para a Ruth. Eu senti no meu coração que a Ruth vai ser a minha esposa. E eu mandei uma mensagem para ela, para a gente orar, mas ela disse que não tem nem um pouco de interesse pela minha pessoa.
Eu disse, mas nós vamos orar agora. E o diabo vai cair por terra, porque você será o meu genro. Aí eu contei para ele. Ele dobrou o joelho e começou a agradecer. Ele disse, porque a Ruth tem tudo para ser a minha esposa, porque ela é o tipo de mulher que eu tenho orado a Deus. Resumindo, dia 7 de dezembro a Ruth está casada. Para a glória do Senhor Jesus. Ruth terminou. Pode exaltar o nome do Senhor, igreja, com as palmas mais alegres. Trouxe até o convite para a pastora Adriana e a família. Já vou reservar o hotel, pastora, para a senhora e a família, viu? Em nome de Jesus. Está aqui o convite, igreja. Amém? Porque Deus, igreja, Ele faz assim. Se é para abrir uma porta, Deus, Ele vai abrir, pastora. Deus, Ele abre porta onde não há porta, igreja. Aninha, tu vai estar cantando lá? Minhas graças está certo? Tem compromisso, Aninha? Está aqui, dá uma cara aqui, depois a pastora vem. Amém? Porque eu estou contando isso, a pastora me convidou. Eu digo, Senhor, eu sonhei os teus sonhos. A minha família sonhou os teus sonhos. E nós estamos felizes e gratos a Deus por isso. Igreja do Senhor. José aqui, tudo foi projeto dele, do Senhor. Amém? Tudo foi projeto de Deus. Quando se está na vontade do Senhor, Ele abre a porta. Deus prospera. Deus prosperou ali o Egito, ali todos que estavam ali em sua volta, porque ele estava na direção de Deus. Não adianta, não, eu vou fazer assim porque assim é mais fácil. E Deus trabalhou de forma extraordinária, igreja. Eu disse, filha, Deus, Ele vai abençoar. Ela disse, mãe, eu estou em constante oração com o Janderson, né? Ele sabe, estava aniversariando, fez um culto de ação de graça. E eu fui sondando, bom filho, primeiramente é o Senhor, não é Ele que me diz, eu observo, né? Eu fui observando para a honra e a glória do Senhor. E a família deles que está muito feliz. Ambos somos cristãos, né? Então tem tudo para dar certo. Se nós perseverarmos em oração, Deus, Ele faz grandes coisas pelas nossas vidas. Louvado seja Deus. E a bênção que eu ia contar, né, que não era essa, mas resolvi contar, eu vou dizer para vocês, amados. Nessa campanha eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, Senhor, chega de gastar, né, com o meu tratamento, como os irmãos sabem disso. Eu disse, Senhor, eu quero investir na tua obra, eu quero investir em vidas, mas que não seja devorador, porque para mim é um devorador, irmãos. Eu sei que Deus, Ele está comigo, né? E sempre que eu tenho um retorno com a médica, é tanto exame repetido, é exame diferente, e se torna cansativo, não só também pela questão financeira, mas porque também é cansativo, alguns exames são dolorosos, né? E eu disse, Senhor, eu quero ouvir algo diferente nessa campanha na boca né, da minha oncologista. E eu levei um monte de exames que eu tinha feito, tudo pago. Ela olhou para mim, aí eu esperei ela dizer assim, vou passar mais alguns exames. Aí ela não falou nada, eu disse, doutora, a senhora não vai passar nenhum exame? Ela disse, chega de gastar. Chega de exames. Foi as palavras que eu disse para o Senhor. Ali não foi ela simplesmente, né? E eu disse, Senhor, eu tenho outras prioridades. Se for para ser, que seja. Mas se não for, que o Senhor venha me dar, né, essa vitória. E Deus me concedeu, igreja. Saí da sala da médica. Ela não tirou até o exame que eu fazia de sangue de rotina. Ela disse, a senhora já todo mês sendo furada, eu vou tirar até esse exame também. Eu digo, Jesus, glória a Deus. Pensa com fé. A Bíblia não fala aqui, irmãos, quais foram as orações de José. Mas a oração verdadeira que Deus quer ouvir de mim e de você é aquela oração que vem do teu interior. Seja sincero consigo mesmo e com Deus. Porque Deus, Ele vai fazer o milagre. E vou dar outro testemunho aqui, que eu já até havia comentado com a pastora, nossa apóstola. A minha filha caçula, né? Ela iria casar primeiro do que a Ruth.
Ela disse, o rapaz chegou para mim e disse, olha, eu quero marcar tal dia a data de pedir a mão da Micaela em casamento, estou gostando da Micaela, já estamos depositando dinheiro. E eu escutando tudo aquilo, eu senti o meu íntimo que aquilo ali era um laço. Eu cheguei para ela e disse, Micaela, tu está orando? Ela disse, mãe, estou orando sim, está dando tudo certo. Alugaram a casa, mobiliaram a casa com tudo, né? Compraram as alianças. E sempre que marcava o casamento, eu ia oração. O Senhor disse, eu não estou nesse negócio. E eu disse, Jesus, quebra o laço. Quebra o laço, Jesus. Não deixa, Jesus. Porque era só uma capa na vida daquele jovem, né? Ele era formado, ela não é formado, né? Trabalha, bem empregado, de boa família. Só ele se dizia cristão. E Deus me deu uma visão com ele não muito boa. Eu não disse para minha filha Micaela. Aí eu disse, Micaela, vai acontecer o casamento nessa data? Ela disse, mãe, como a senhora diz, Deus proverá. Na data ela dizia que, né, ela dizia para ele que ia dar mais um tempo. Eu disse, Senhor, chega de tempo. Lança por terra totalmente. Um dia ela ligou para mim e disse, mãe, eu preciso falar com a senhora pessoalmente. A senhora vem aqui? Disse, vou. E eu senti que ela vai dizer que não quer mais. Cheguei lá, ela chorou, disse, mãe, a senhora não vai ficar triste com o que eu vou dizer? Eu digo, eu não sei. Se for o que eu estou pensando, eu vou já dar um glória a Deus aqui, um aleluia. Eu não vou mais casar com o Lucas. Porque eu senti de Deus que ele não será o meu esposo. Ele era da igreja, irmãos. Quando ela terminou com uma semana, ele desviou, foi para o mundo. E logo já arranjou outro. Que amor era isso? E ele concordou. Vamos acabar? Tá certo. Aceitou uma boa. Ela disse que fez um teste, e nesse teste deu certo. Então, amados, é desse jeito. Eu disse, minha filha, foi alegre. Ela disse, mãe, me ajuda em oração. Eu vou orar e esperar no Senhor. Espera em Deus. Porque tem filho que é obediente aos pais. A mãe está dizendo, Deus não está no negócio mais termo, porque é de maior. Eu sou de maior, eu quebro o nariz lá na frente. Não, Deus tem um emprego, tem algo melhor, uma porta aberta melhor. Aí, não, é esse aqui, eu senti de Deus. Te tira da presença do Senhor, você não tem tempo para congregar, você não tem tempo mais para nada, né, na presença de Deus. Então, igreja, façamos como José. Fuja das tentações. Fuja do inimigo. Não aceite os pratos de Satanás porque é mais fácil, né? Porque aparentemente aos nossos olhos é bonito, porque aos nossos olhos é apetitoso, né? A gente deseja, não. Deixa Deus trabalhar, porque tudo que foi colocado na mão de José prosperou. Faraó ali, louvado seja Deus, ele entendeu que o Deus que aquele homem servia era diferente. E o Senhor, aleluia, faz acontecer nas nossas vidas. Eu vou ler bem aqui algumas pessoas que foram diferentes, que a Bíblia está nos mostrando, nos revelando através da sua palavra. Dá um glória aí para Jesus, e Jesus merece. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que diz assim, louvado seja Deus aqui. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. O Espírito Santo é o segredo do sucesso da igreja. Primeiro vamos dar aqui para outra parte. O Espírito Santo de Deus é o segredo do sucesso dos grandes homens da Bíblia, né? O grande segredo do sucesso de José, muitas pessoas atribuem o sucesso dele à excelente capacidade que o mesmo tinha para ser líder ou liderar, onde quer que eu colocasse as suas mãos. Porém, por trás de todo esse sucesso de José, havia um segredo que o faraó, mesmo sendo ímpio, logo percebeu. José era um homem que havia nele o Espírito Santo de Deus. Quando se tem o Espírito Santo de Deus, igreja, tudo vai bem. Quando se tem a presença do Senhor, tudo dá certo.
Eu ensino sempre para a congregação a qual eu sou responsável. Pastora, isso no grupo, né? As ovelhas, eu digo, vai dar certo. E a igreja aprendeu, graças ao Senhor por isso. Pastora, às vezes eu comento, eu digo, olha, isso. Vai dar certo, né, pastor? Vai. Quando nós estamos na direção do Senhor, igreja, tudo vai bem. Tudo o Senhor, Ele fará por mim e pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, ó, o Espírito de Deus é o segredo do sucesso dos grandes homens de Deus, a qual eu já li na Bíblia. Moisés era um homem que havia o Espírito de Deus. Números 11:17. Este era o segredo de sua extraordinária capacidade de liderar. Aonde Moisés passou, aonde ele estava com ele quem? A presença de Deus. E amados, a presença de Deus pode faltar tudo na minha e na tua vida, mas a presença do Senhor jamais. A presença de Deus nas nossas vidas é a primazia. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui também Josué, o seu sucessor de Moisés, era também um homem que havia o Espírito de Deus. Gideão foi capacitado e revestido pelo Espírito do Senhor para realizar uma grande façanha militar. Juízes 6:34. Gideão venceu com quantos homens? 300 homens, né? Eram 300 homens. Porém, ele achou que seria uma maioria de 32 mil. O Senhor mostrou, quando se está na vontade de Deus, não precisa grande número.